Dr. Francisco Humberto Dumber de Souza, que ele vai falar sobre cobertura vegetal em aeródromos e gerenciamento de risco da fauna. Ele é engenheiro agrônomo, graduado pela Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, da Exalc e USP. É Master of Science, que é o título concedido pela Oregon State University, dos Estados Unidos da América. É doutor pela Exalc, pesquisador junto com a Embrapa, pecuária no Sudeste, que está localizado em São Carlos. Atua em tecnologia de sementes, recursos genéticos, plantas forrageiras e gramados. Editor de livros e autor de capítulos de livros, de trabalhos publicados em revistas científicas e de publicações técnicas destinadas a produtores rurais. Líder de projeto de pesquisa da Embrapa, que resultou no desenvolvimento de 7 novos cultivares de gramíneas nativas do Brasil, destinadas à cobertura vegetal permanente de superfície do solo em diferentes situações de uso do solo. Eu sou o Francisco Dumber de Souza e nessa oportunidade eu represento a Embrapa. Para quem não sabe, a Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, é uma empresa pública de direito privado vinculado ao Ministério da Agricultura. Eu devo dizer que nós somos relativamente novos nesse tema. Nós fomos surpreendidos num projeto que estamos desenvolvendo desde 2010, surpreendidos por uma demanda absurda que existe por gramas para desempenhar diferentes funções. Mas eu queria começar dizendo para vocês o que eu não vou fazer aqui hoje. O que eu não farei hoje aqui é propor um programa de manejo de cobertura de solos em aeroportos. Eu tenho certeza que aqui, entre nós vamos encontrar pessoas que teriam mais capacidade do que eu. Entretanto, o que eu gostaria de fazer por meio desses 145 slides que eu tenho preparado para vocês. Na verdade, não são 145, são só 130. O que eu gostaria de fazer é propor, à guisa de uma provocação, talvez, um enfoque agronômico a essa discussão de manejo. Eu espero que isso talvez estimule uma discussão interessante. De qualquer maneira, vamos deixar bem claro, se vocês não gostarem da minha apresentação, culpem o Coronel Rubens, porque foi ele que tem me envolvido cada vez mais nesse tema, certo? Inclusive o convite pelo qual eu agradeço aqui. Bom, eu gostaria de começar... deixa eu ver aqui. Desculpa. Mais perto. Ok. E aqui o negócio aqui deu o reboot. Aqui. Muito bem. Vejam, em preparando essa apresentação, digamos assim, ousei admitir alguns consensos, ou seja, eu julguei que nós aqui estaremos compondo um grupo com determinados consensos que estão suficientemente consagrados para que a gente possa avançar. Então, por exemplo, eu não vou dizer para vocês o quão importante é esse tema, certo? Nós temos o tema muito bem caracterizado, muito bem dimensionado. Eu acredito também que exista um certo consenso de que qualquer programa de longo prazo que vise a prevenção de acidentes em aeroportos, ele tem que partir de um manejo muito bem programado da cobertura vegetal nas faixas de pista, né? Bom, eu também acredito que seja um consenso de que nós estamos tratando aqui de um problema complexo, ou seja, não dá para fazer uma abordagem simples aqui. E mais que nada, nós estamos tratando aqui fundamentalmente, ou seja, quando se fala em controle de fauna em aeroportos, nós estamos falando aqui de manejo de cadeia alimentar, certo? Manejo de cadeia alimentar, é isso que nós... Então, é nesse contexto aí que eu preparei a minha apresentação. Bom, antes, porém, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, ou certamente relembrá-los, de que quando a gente fala em manejo de cobertura vegetal em aeroportos, nós não estamos falando exclusivamente de fauna. Na verdade, nós estamos
prestando um serviço ambiental enorme, porque nós estamos tratando aqui de áreas relativamente extensas, homogêneas e manejadas, talvez um pouco mais, um pouco menos intensivamente, mas que ela contribui para a fixação de carbono, por exemplo, né, contribui para a fixação de carbono, ela reduz a erosão eólica, ou seja, poeira, isso tem a ver com segurança aeronáutica, reduz risco de incêndio, dissipação de calor, aumento de segurança operacional, o que mais? Redução de poluição, paisagismo, aumenta a sensação de segurança, blá 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 blá. Nós podemos aumentar essa lista aqui. Mas não podemos esquecer que também tem essa interação com a fauna tão próxima do nosso coração. Eu digo isso metaforicamente, certo? Ok. Bom, vamos usando o termo aeronáutico, vamos aterrissar no Brasil, né? Quais são o que nos difere de outras condições de outros países? Primeiro, tem a grande diversidade florística, não é mesmo? Até no nosso hino, né? Não falo nossos campos têm mais flores, né? Não é isso o hino nacional brasileiro? Então, nós temos uma diversidade florística muito grande. E nós brasileiros temos orgulho disso, né? Bom, mas também nós temos um problema que nós importamos, chama-se Braquiária decumbens. Essa é uma gramínea, é uma espécie exótica, largamente cultivada como pastagem, cuja origem é africana, mas que foi introduzida no Brasil nos anos 70, através da Austrália, através de compra de sementes da Austrália. Bom, vou dizer para vocês, às vezes eu acho semente de Braquiária decumbens debaixo da minha cama. Não, é sério, porque não tem como escapar dela. Eu trabalho numa fazenda, a Embrapa Pecuária Sudeste fica em São Carlos, uma fazenda de 2.700 hectares, e ela está em todas as partes. Ela está em todas as partes. Aliás, grande parte do que vocês viram na paisagem vindo para cá, olhando pela janela do seu automóvel, e isso é uma paisagem, extremamente africanizada. Nós temos um grande número de espécies que muitas pessoas acreditam que são nativas, quero exemplo, capim-gordura, capim-jaraguá, braquiária. Essas são espécies exóticas de origem africana. Bom, essa espécie está em todas as partes. E ela representa um problema, sim, não apenas no contexto aeroportuário. Porque ela é muito agressiva, ela é largamente cultivada como pasto, né? Ela é hospedeira de inseto, tem vários insetos que estão a ela associada no grupo chamado cigarrinha das pastagens. Ela tem alta produção de matéria seca, leia-se grande quantidade de combustível, e ela apresenta ela é muito prolífica. Imaginem vocês que essa espécie, em solos de alta fertilidade, ela chega a produzir 900 quilos de semente por hectare. Imagina você, essa espécie, ela, mais ou menos 150 sementes por grama. Bom, vocês acham que alguma fauna iria ignorar esse tipo de disponibilidade de alimento? De jeito nenhum. Então, essa é uma espécie que realmente representa problema em muitos aeroportos e, como eu disse, não apenas então somente. Bom, em alguns casos, principalmente nos aeroportos pequenos, tem o caso da grama batatais, que é o Paspalum notatum, que também é muito comum. Essa é nativa, que ela cobre totalmente o solo e tal, só que tem um problema. A extração dessa grama causa um impacto ambiental muito grande, porque as pessoas extraem ela a partir de placas arrancadas de pastagens degradadas, e simplesmente essas áreas ficam descobertas. Essa foi uma das razões pelas quais nós, na Embrapa, resolvemos testar a nossa coleção de gramas nativas para nós buscarmos uma alternativa para a grama batatais, para, entre outras coisas, evitar essa questão do dano ambiental de extração. Em muitos aeroportos, principalmente os pequenos, vocês vão concordar comigo, essa grama é presente. Muito bem, vamos lá, próximo. Bem, no que diz respeito aos problemas de fauna, eu acho que esse problema já foi suficientemente caracterizado aqui, né? Eu não vou perder muito tempo aqui. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, algo que chamou a minha atenção, por certo,
por ocasião de um questionário que nós fizemos passar, Embrapa Cenipa. Nós recebemos 88 respostas, eu acredito que muitos dos que responderam estão aqui presentes. Aliás, muito obrigado pela resposta. E o que me chamou a atenção é isso aqui, ó. Ao contrário de outros países, nós não temos aves que pastejam. Nós não temos aves que pastejam. Ou pelo menos, elas não representam nenhum problema de igual significância, ou melhor dizendo, de significância equivalente a essas outras aves aqui, que são sobejamente conhecidas de nós, não é mesmo? Muito bem. Bom, quando se fala em manejo de cobertura vegetal em aeroportos, a primeira coisa que vem à cabeça minha, pelo menos, quando eu comecei a tratar do tema, é isso aqui, ó. Porque nós vamos manejar a planta com vistas ao controle de fauna, certo? Bom, pronto, então sabe o que eu vou fazer? Adivinha? Poda. Eu vou fazer poda, né? Ó, pronto, olha que maravilha. Bom, só que quando você começa a estudar o caso, quando você começa a olhar a coisa com um pouco mais de detalhe, você vê, opa, mas está faltando algo nessa equação. Bom, tem um clima sobre o qual eu não posso fazer muita coisa, certo? Se alguém pode fazer muita coisa, por favor, converse comigo no intervalo. Bom, e tem a questão do solo. Opa, solo. Vejam vocês, eu quero trazer, durante essa apresentação, eu quero trazer mais e mais a discussão, essa questão do solo como elemento de manejo em cobertura vegetal em aeroportos. Muito bem. Bom, quanto ao tipo de grama que eu quero para o aeroporto, bom, está aqui a minha, a gente pode chamar de wish list, tá vendo? Ou seja, essa grama imaginária, digamos, o ideótipo, ou seja, uma grama que tivesse todas essas características aqui, ó, pouco crescimento vertical, baixa produção de matéria seca, boa cobertura do solo, boa qualidade ornamental, capacidade de excluir outras espécies, pouca atratividade à fauna, pouco potencial invasor. Bom, nós sabemos o que digamos assim, um tipo ideal de grama deveria ter. Bom, só que não vamos nos desesperar ainda. Ou seja, porque isso aí é um tipo, digamos, imaginário, né? E a gente não iria conseguir uma grama que tivesse todas essas características juntas. Sabe por que a gente não precisa desesperar ainda? Porque é o seguinte, cada uma dessas características, elas merecem um peso diferente, dependendo do contexto em que ela vai ser utilizada. Sabe como é que eu sei disso? Aqui que vocês entram nessa história. Lembra desse questionário aqui? Esse aqui que foi solicitado a muitos de vocês para que respondessem. Junto com o CENIPA, esse questionário foi então distribuído para já não lembro mais quantos aeroportos, e nós recebemos respostas representativas de 60 aeroportos. Bom, então, os resultados foram aqui agrupados por região. Quanto mais próximo do centro, menor a importância. Quanto mais longe do centro, maior a importância do item. Então aqui, por exemplo, olha, baixo requisito de podas, ó, muito importante. Crescimento do tipo grama, aqui, muito importante. Resistência a pragas e doenças, aqui, ó. Crescimento tipo touceira, ó, aqui, ó. Pouca importância. Ou, bom, vocês já entenderam, né? Ou seja, quanto mais longe do centro, mais importante. Ok? Muito bem. Bom, vocês estão vendo aqui que em algum desses temas nós estamos fechados, ou seja, todo mundo concorda. São características que são inquestionavelmente importantes, certo? Ou seja, nós consensuamos que essas são características importantes para a grama. Eu precisava muito desse resultado aqui, porque no projeto que nós desenvolvemos na Embrapa Pecuária Sudeste, nós queríamos ver quais dos nossos materiais atendiam esses requisitos considerados importantes. Bom, por outro lado, tem alguns requisitos que, claro, por diferenças regionais, não são tão importantes. Então, veja aqui, ó. Veja aqui, ó. Tolerância à queima. Bom, tolerância à queima, uma grama tolerante à queima seria de grande interesse, digamos, por exemplo, no Brasil Central, ou qualquer região que tivesse uma época seca marcante. Eu não sei, talvez do sul, Curitiba, Florianópolis, Itajaí, isso talvez não tivesse uma importância muito grande, certo? Porque o regime pluvial lá é totalmente diferente do Brasil Central. Bom, e assim por diante. Então nós temos esses dados aí que nos ajudaram bastante, e
O fato é que nós, lá na Embrapa Pecuária Sudeste, nós testamos dezenas de gramas nativas. Dezenas de gramas nativas. Elas diferiam em porte, diferiam em capacidade de cobertura do solo, por exemplo, velocidade de cobertura do solo, em característica de produção de semente, blá, 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 blá. E dessas dezenas que nós testamos aqui, nós escolhemos 5 que foram registradas, já estão com o registro concedido pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, e 2 estão em processo de avaliação. Eu acredito que até o final do ano nós vamos ter mais 2 registradas. Bom, fundamentalmente, os principais critérios da nossa seleção foram produção pouca produção de matéria seca, pouca altura de crescimento vegetal, vertical, ampla cobertura do solo, rápida cobertura do solo também, resistência ao ataque de insetos e várias outras. Bom, alguém pode perguntar assim, bom, fantástico, e qual dessa aí eu posso usar em aeroporto? Não sei. Sabe por quê? Porque nós estamos tratando aqui de um país de dimensões continentais. Nós temos 6 biomas bem caracterizados, nós temos uma variedade absurda de tipos diferentes de solo, e nós temos condições climáticas muito diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa fazenda da Embrapa, na qual eu trabalho, é uma fazenda de 2.700 hectares. Meus colegas especialistas em pedologia fizeram um levantamento detalhado dos solos, e eles encontraram 21 variações de solo dentro de uma fazenda de 2.700 hectares. Bom, então, vocês imaginem num país de dimensão como o nosso, né? Então, é uma forma de dizer o seguinte, a gente só vai saber se os materiais que nós selecionamos vai servir para o seu aeroporto se for feito algum teste de avaliação agronômica, pelo menos a nível regional. No processo de seleção, aquele que resultou naquelas 7 cultivares que eu disse que foram registradas, nós avaliamos em 5 locais. E também avaliamos dentro de um aeroporto, avaliamos em Viracopos, certo? E, então, sem esse teste regional, não dá para a gente fazer qualquer recomendação nesse ponto. Bom, o fato é o seguinte, que Nova Explora nada, a grama, o manejo, nós não estamos pensando nisso por diversão. A questão toda é o seguinte, qual é o problema que nós queremos resolver? Ou seja, é que vai dizer assim, por que mesmo que eu estou fazendo isso? Bom, sem uma resposta objetiva a essa pergunta, dificilmente nós vamos ter um programa satisfatório de manejo de cobertura vegetal em aeroportos. Muito bem. Então, tem toda essa questão da fauna que já foi sobejamente e, aliás, muito apropriadamente abordado pelos que me precederam, né? Então, nós temos que conhecer todas essas características e nós temos que conhecer também a questão da flora, né? Porque é um erro pensarmos que os aeroportos brasileiros são tudo verde, bonito e homogêneo. Nós temos uma grande variabilidade de espécies dentro de vários aeroportos, assim como nós temos grandes áreas, ou melhor dizendo, nós temos consideráveis proporções de solos desnudos, ou seja, que estão à espera de uma cobertura. Bom, então, eu preciso juntar isso e ó, adivinha, ó eu de novo. Nós temos que caracterizar os solos nesses aeroportos. Não é raro em aeroportos nós nos depararmos com o problema de cobertura vegetal em solos que na verdade não são solos, são subsolos, porque no processo de terraplanagem dessas áreas houveram grandes modificações do perfil e tal, às vezes a inversão de perfil do solo, às vezes a exposição pura e simples do subsolo. Isso tudo representa um problema. Bom, só quando eu integrar essas informações, sim, agora sim. Agora eu estou pronto a montar um programa que tem probabilidades mínimas de êxito no manejo de cobertura vegetal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre podas, porque a poda
ela inevitavelmente vai fazer parte do nosso programa de manejo, né? Bom, as podas, sim, claro, é uma forma de controle mecânico, né, da altura da vegetação. Bom, ela pode, sim, ter um efeito na redução da fauna indesejável. Porém, ela pode ter um efeito inverso. Dependendo da altura, eu posso eliminar determinados integrantes da fauna, mas eu posso incitar o surgimento de populações de outros tipos de fauna que às vezes eu nem sabia que estava lá. Bom, a fauna, ela possibilita uma disponibilidade súbita de alimento para as aves. Ou seja, ela se torna, de repente as aves se veem à frente de uma mesa farta, né? E eles não vão perder essa oportunidade. Existem, eu certamente não vou entrar nessa polêmica de o que é melhor, se é grama longa ou se é grama curta, né? Existem várias evidências que favorecem o uso de grama longa. Eu estou falando aqui de grama mantida entre 15 e 30 centímetros de altura, né? Até mesmo aqui no Brasil, nós temos dados experimentais recentemente publicados indicando isso, né? Mas absolutamente não há um consenso estabelecido. Vocês vão encontrar informações publicadas de que a situação não é bem assim por aquelas razões, porque a gente pode encontrar respostas específicas da fauna à grama longa, certo? E a gente não pode esquecer que, de repente, a vegetação que predomina no meu contexto, ela não permite manter a grama longa. Ela deita com vento, por exemplo, né? Chuva, precipitação, vento, ela deita, o que nega a vantagem da grama longa. Então, ou seja, a rigor, isso aqui quer dizer o seguinte: isso não é para quem quer, isso é para quem pode. Muito bem. Bom, outra coisa muito interessante. É um erro absurdo se nós programássemos as nossas podas com base em calendário. Então, eu vou fazer uma poda, 2 podas no verão, vou fazer uma poda no outono. Não. Idealmente, as podas deveriam ser programadas com base no estágio fenológico das plantas. Pelo simples fato de que, se eu não fizer isso, eu vou estar ou desfavorecendo de um lado ou do outro, né? E eu vou ter que considerar também várias questões que foram propostas por esse trabalho muito interessante, como, por exemplo, o tempo de recrutamento da fauna, antes, após o início e durante a poda, o efeito da altura sobre o recrutamento, a permanência da fauna problema, o tempo de atratividade. Então, não é simplesmente entrar lá com a máquina e podar. Nós temos todas essas considerações a serem levadas em conta, né? Bom, então, isso equivale a dizer que, a rigor, existe uma altura de poda que é mais adequada para cada aeroporto. Ou seja, outra vez, qual é mesmo o problema que você quer resolver? Então, de repente, o problema que você quer resolver, você resolve com grama longa. Ou talvez não. Talvez seja grama curta, certo? Bom, isso equivale a dizer o seguinte: olha, não existe aquela proverbial bala de prata. Ou seja, não existe aquele tiro que vai matar todos os leões. Ou seja, não existe uma solução única para todo mundo. Tem que ser adequada para cada situação, certo? Bom, agora, vejam vocês que interessante. Nós temos algumas decisões operacionais, digamos assim, estratégicas, né? Que são, na verdade, olha só, a palavra-chave aqui é a palavra decisões. Essas são decisões. Olha só, podas noturnas ou diurnas, o tamanho da área podada. Logicamente, se for muito grande, eu vou atrair um monte de aves, então o meu problema aumenta. A distância entre as áreas podadas, o intervalo de tempo entre as podas e a distribuição espacial das áreas podadas.
eu posso também tomar uma decisão, aliás, muito esperta, no sentido de, por exemplo, se eu estou numa área que eu tenho grande número de plantas cujo florescimento é estimulado por fotoperíodo, ou seja, quando alcança, digamos, dias curtos ou dias longos, aquela determinada espécie predominante floresce. Bom, se ela vai florescer, provavelmente ela vai produzir sementes, certo? Bom, essas espécies são relativamente fáceis de controlar, porque se você fizer uma poda estratégica, você elimina os pontos que foram induzidos ao florescimento pelo fotoperíodo. Isso significa que você vai estar negando à planta a probabilidade de florescer e de produzir sementes. Tá certo? Então, isso implica em se conhecer a fitologia da planta. Agora, vejam vocês que interessante. Assim, e também eu posso promover, seria interessante se eu quiser reduzir a altura das plantas. Se for grande, é melhor fazer isso em etapa. Vejam vocês que várias dessas decisões, ela tem relativamente pouco impacto nos custos operacionais. São decisões estratégicas. Não vai implicar em maiores investimentos, por exemplo, né, para a alegria do operador. Não é mesmo? Bom, e eu posso fazer outra coisa também. Eu posso promover a substituição ou a inclusão na vegetação total, local, de espécies que têm geneticamente características de interesse, como, por exemplo, espécies que sejam resistentes a insetos, plantas que têm baixo potencial de produção de semente, baixa produção de matéria seca, e que promovam dessa cobertura do solo, e assim por diante. Ou seja, essa também, sem dúvida nenhuma, é uma possibilidade muito, muito interessante. Só que isso tem uma pré-condição, que é, eu preciso fazer ensaios locais de adaptação agronômica. Não tem jeito. Porque, que tal se eu planto tantos mil metros quadrados e depois eu descubro que essa espécie não se adapta às minhas condições? Então não tem jeito. Talvez não seja necessário que o ensaio seja realizado especificamente no seu local, mas certamente na sua região, pelo menos. Muito bem. Tem outra coisa que eu posso fazer também que vai me ajudar muito. Lembra que eu falei aquela questão de que nós brasileiros convivemos com uma diversidade florística muito grande, graças a Deus? Então, em aeroporto, sabe o que eu posso fazer? Eu preciso, veja só, a minha meta aí é reduzir oportunidades de alimentação para a fauna, certo? Porque tudo que nós estamos querendo aqui é o controle da cadeia alimentar, certo? Então, se eu reduzir a diversidade florística, eu estou reduzindo a alternativa de alimentação. Porque se eu tenho um grande número de espécies em um determinado local, isso significa que a fauna vai ter comida o tempo inteiro. Então, elas vão permanecer lá, certo? Muito bem. Então, isso aí, essa redução de espécies que compõem a minha cobertura vegetal, ela vai me facilitar barbaramente o planejamento das operações de manejo. Então, isso é algo que podia ser pensado. E isso eu faço de diferentes maneiras. Eu posso fazer por métodos químicos ou mecânicos. Mecânico, por exemplo, eu posso contratar o número de funcionários, sei lá, com enxadão e arrancar torceira por torceira, certo? Acho que isso não vai dar muito certo, não. Ou então, eu posso usar determinados recursos que hoje nós temos. A chamada, por exemplo, enxada química. Tá, eu explico o que é isso aqui, ó. Veja que as plantas mais altas são eliminadas individualmente. No caso manual, essa pessoa aqui, ela está usando, é um tipo de um rodo, certo? Em que o herbicida está, na verdade, colocado no cabo do rodo, certo? E aqui embaixo, ó, é uma cordinha porosa. Então, essa corda, ela está sempre úmida. Então, a pessoa faz lamber as plantas que ele não quer e essas plantas morrem. Então, essa é uma aplicação muito localizada. Em escala maior, existem equipamentos que funcionam exatamente do mesmo princípio. Vocês estão vendo aqui, ó, essas são cordinhas que ficam úmidas e eu regulo a altura do trator, do equipamento, que então, ao passar pelas plantas acima daquela altura, elas são tratadas com esse produto e elas vão morrer.
Então essa aí é uma das maneiras. Isso aqui, por exemplo, tem na internet, tem lá a tecnologia, tem a metodologia para construir. Isso aqui é feito de tubo de PVC. Certo? Se sair mais do que R$10 é porque ficou caro. Bom, e eu posso usar também outros recursos, que é o caso, por exemplo, reguladores químicos de crescimento, né? Que eles têm efeito não só sobre o crescimento, mas também eles controlam o florescimento de muitas espécies. Ou seja, duas coisas interessantes ao mesmo tempo: reduz o crescimento e reduz o florescimento, né? Bom, existem limitações ao uso desse produto, de custos, tanto é que não é muito usado, e existem também restrições impostas pelas agências ambientais. Bom, eu posso fazer uso também do controle biológico de insetos. Aliás, algo que já vem sendo usado há algum tempo em pastagens. Então, existem fungos e bactérias que quando borrifado na área, eles provocam a morte de insetos, seja aqui, no caso aqui, esse cigarrinho das pastagens, mas pode ser, por exemplo, lagartas, né, que atrai aves, né, como vocês bem sabem, né? Então, tem algum truque no uso disso aí, como, por exemplo, o volume de água que é usado durante a aplicação, a hora da aplicação, melhor não aplicar durante o dia de sol máximo, porque a radiação ultravioleta pode interferir no tratamento e assim por diante. Mas não é nada. Você imagine se o pessoal que mexe com produção de gado de corte de leite faz em condições de aeroporto, então isso não seria problema nenhum, absolutamente, né? Bom, e claro, eu posso fazer o controle químico de insetos através, por exemplo, de iscas formicidas, né? Tem um trabalho que eu li, aliás, um dos poucos de levantamento de fauna, de microfauna em aeroportos brasileiros, e ficou mostrado que gafanhoto e formiga são o grupo de espécies mais frequentemente encontrados em aeroportos brasileiros, não é mesmo? Bom, e tem a questão do solo. Nós sabemos já, desde há muito, que o manejo do solo ele pode ter um impacto na vegetação, na hidrologia e na fauna. Bom, e nós sabemos também que a abundância de invertebrados no solo, leia-se comida para um grande número de aves, ela tem a ver com a abundância de aves, né? E nós sabemos também que em áreas de menor fertilidade, a presença dessa fauna é menor. Ou seja, em solos férteis, a abundância de invertebrados no solo é maior. Ou seja, em solos férteis, a oportunidade de alimentação para determinados tipos de ave é maior. Bom, e os níveis de fertilidade do solo, eles podem ser alterados de diversas formas. Por exemplo, através de fertilizações estratégicas ou até mesmo através de forma de disponibilização de resíduos da poda. Se eu tenho uma área que ela é mancha, que é particularmente fértil, o fato de eu repetidamente podar e retirar esse material de lá, isso significa que eu estou removendo nutrientes dessa área e levando eles para outro lugar. Então aquela área tende, com o tempo, ela vai perder fertilidade, né? Agora, em outras áreas que as plantas não estão cobrindo suficientemente bem o solo, então aí eu posso fazer determinados tipos de fertilização, e com isso eu vou promover uma maior cobertura e eu vou ter uma cobertura mais homogênea, certo? Bom, sempre com aquele risco de que se eu baixar demasiadamente a fertilidade em determinadas áreas, isso vai aumentar a área de solo desnudo e, consequentemente, eu posso dar oportunidade ao crescimento de uma flora indesejável, né? Muito bem. Bom, então, se os agrônomos que estão aqui nessa plateia certamente vão reconhecer todos esses termos aqui, o agrônomo ou qualquer um que esteja capacitado, ou qualquer profissional capacitado a manejar a característica de fertilidade do solo. Então, uma análise de solo fornece uma quantidade enorme de informações extremamente úteis. Então, a capacidade de troca catiônica, saturação por base, acidez ativa, certamente não vou entrar em detalhe com isso aí, mas isso daí
associado a características físicas do solo, que também pode ser obtida através da análise do solo, todas essas informações aqui juntas, elas vão permitir a tomada de decisões, ou seja, drenagem, subsolagem, aerações, gradagem, gessagem, calagem, fertilizações, que por suas vezes vão ter efeito sobre a altura da planta, a produção da massa seca, a produção de semente, cobertura do solo, que por sua vez vai ter um efeito direto sobre poda, que por sua vez vai ter um efeito sobre a fauna. Então veja vocês, olha só, na verdade todo esse sapateado que eu estou fazendo aqui com relação ao solo, na verdade o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós temos que incluir o solo como integrante da cadeia alimentar. Tá certo? A gente não pode considerar a cadeia alimentar do nível do solo para cima. Porque é o seguinte, tá? A ave de rapina come o rato, que come a semente, e a semente veio da planta. Ótimo. Sim, mas a planta veio de onde? Como é que essa planta está lá? Então, nós temos sim que considerar o solo como um componente importante da cadeia alimentar. E se nós estamos pensando num programa de longo prazo, a minha visão é que isso aí é inevitável. Muito bem. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, é que o manejo integrado de solo e de planta, na verdade, é um tipo especial de agricultura. A gente tende a pensar em agricultura como algo que resultasse em produtos primários que dá para avaliar em quilos ou em litros. Tantos litros de leite, tantos litros de carne, não é mesmo? Mas nós estamos falando aqui de uma agricultura cujo produto é uma função. Nós queremos que as plantas desempenhem uma função e não um produto primário. Então, na verdade, nós estamos falando aqui de uma agricultura altamente especializada. Bom, na verdade, e aqui eu tenho certeza que os muitos biólogos que estão aqui entre nós vão reconhecer que isso que eu falei, na verdade, tem a ver com isso aqui, ó. Esse enfoque agronômico, ele visa a obtenção de uma comunidade vegetal policlima. É um conceito antigo, desenvolvido por Clemens em 1916, que foi posteriormente ampliado, em 1935, por Tanzler, né? Que, na verdade, o que quer dizer isso aí? Essa vegetação policlímax, que é um ecossistema equilibrado, onde há uma população estável de plantas, né, específico para cada local, né, onde os indivíduos são substituídos por outro da mesma espécie. E isso aqui é determinado por clima, topografia, nutrientes do solo, etc. Então, quando nós conseguirmos essa vegetação policlima, sabe qual é o produto que nós vamos ter isso aí? Nós vamos ter como vantagem a redução do número de podas. Olha só, isso aí soa um sino dentro da nossa cabeça, não soa? Olha só, redução do número de poda. Eu quero isso, nós queremos isso. Porque isso vai representar um menor número de distúrbios temporários da fauna residente, redução do número de aumento súbito de possibilidade de alimentação para a fauna local e, adivinhe, redução da probabilidade de colisões. Certo? Muito bem. Bom, e o futuro? Isso aqui é algo muito interessante mesmo, e relativamente novo, tenho certeza que vocês já ouviram falar. Bom, pesquisadores da Nova Zelândia, eles desenvolveram uma associação mutualística de fungo com duas cultivares de plantas que veja só, essas cultivares já eram recomendadas para aeroportos. Eles pegaram essas cultivares e testaram elas, a associação delas com fungos que permitissem uma associação mutualística estável. A palavra-chave aqui é isso aí, ó, é estável. Fungo desse gênero aqui, que foi recentemente, que mudou de nome recentemente. Bom, então o que acontece? Essas plantas são propagadas via semente, a semente já vem inoculada e as plantas resultantes dessa semente, elas crescem já inoculadas. E o que acontece? Esse fungo confere às plantas uma característica de baixa palatabilidade. Então, aquelas aves que pastam, por exemplo,
elas não gostam, não têm gosto ruim, ou têm indigestão, alguma coisa assim. Então elas fica então, portanto, negada a elas essa oportunidade de alimentação. E há estudos mostrando também que os ratos roedores rejeitam as sementes desse tipo de planta pelo mesmo motivo, ou seja, esses fungos eles tornam tudo não palatável para a fauna. Bom, esse produto tem como característica o seguinte: é uma patente internacional, é uma associação altamente específica de cultivar de fungo. Ela, no momento, ela está descrita a 2 espécies de clima temperado. Ela requer total substituição da vegetação existente e a inoculação e a propagação é via semente. Agora, tem um detalhe. Há estudos feitos nos países dizendo que nem sempre funciona, e dessas 2 espécies, uma cultivar não tem chance de adaptação no Brasil e outra tem alguma chance, talvez no sul do Rio Grande do Sul. É uma espécie de lolium e outra espécie é uma festuca. Bom, e no Brasil? Bem, no Brasil nós somos a Embrapa, né? Nós somos estimulados pelo CENIP a desenvolver trabalho no sentido de obter plantas com idênticas características. Bom, nós estamos encarando isso como um problema de um grande desafio multidisciplinar. Nós estamos em fase de levantamento de competências. Nós temos uma versão 1.0 de uma proposta de pesquisa e, Deus ajudando, talvez em 10 anos a gente possa ter um produto, desde que a gente consiga fonte de financiamento, certo? Nós, na Embrapa, a exemplo de tantas outras instituições, tivemos um corte brutal de orçamento esse ano, né? Mas estamos na luta. Então, concluindo, estou me cobrando lá, então melhor eu... existe um monte de outras alternativas além da poda, né? Nós temos que pensar o manejo de cobertura do solo em aeroporto como se nós estivéssemos diante de uma prateleira cheia de opções e falar: bom, eu vou usar isso, agora eu vou usar isso, agora eu vou usar isso. Diferentes aeroportos vão usar diferentes alternativas em função do problema que tem, certo? Muito bem. Sem dúvida nenhuma, eu concordo com os vários autores que dizem que a redução do número de espécies da flora local, ela facilita o manejo e a dissuasão da fauna. Isso não é tão difícil de ser alcançado. Outra coisa também é que o solo deve ser mais frequentemente considerado como um integrante fundamental da cadeia alimentar e como tal considerado nos programas de manejo, né? E que o manejo esse tipo de manejo é um tipo especial da agricultura, né? E que o produto é uma função que a gente espera que as plantas desempenhem. E a obtenção de coberturas vegetais policlimáticas, naquele conceito definido anteriormente, ele pode ser uma alternativa econômica, social e ambientalmente sustentáveis. Ok? É isso que eu preparei para vocês. Perguntas? Boa tarde, eu me apresentei ontem. Eu sou Ângela, eu sou bióloga, também sou de Porto Velho, Rondônia. A minha pergunta talvez fuja até um pouco do tema do senhor, mas talvez alguém possa responder. A minha curiosidade é que tem que ter essa área, né, de amortecimento, mas por que não utilizar a grama artificial? Para talvez resolveria todos os problemas. A minha pergunta é porque eu realmente não sei, não conheço nada se pode ou não ter essa substituição. É curiosidade mesmo. Bom, se usar muito eu vou perder o emprego.
Portanto, não recomendo, certo? Não, veja, a resposta a essa pergunta é sim, por que não? Mas daí vem assim, vírgula, quem que vai pagar? Certo? Eu tenho a impressão que, pensa bem, a área de escape regulamentar que é de 90 a 150 metros, não é isso? 90 a 150 metros de cada lado. Se você considerar uma pista de 1,5 km, você veja quantos metros quadrados de grama artificial você vai precisar. E tem outra coisa. Lembra-se, você pode voltar logo no primeiro slide lá. Primeiro slide. Então, se nós usarmos grama artificial, você sabe o que vai acontecer? Nós vamos abrir mão de todas essas vantagens que são proporcionadas pelas plantas naturais. Certo? Essa é a minha resposta. Annelise, trabalho com manejo de fauna no aeroporto de Brasília. Queria saber, existe a intenção de fazer uma proposição desse controle químico, tanto das plantas quanto de insetos, em parceria com o órgão ambiental, porque, querendo ou não, ele é quem mais dificulta a implementação de alguns químicos, né? É verdade, é verdade. Veja, eu acredito que os órgãos ambientais, eles não resistiriam a um bom argumento. Eu acho que esse argumento da aplicação localizada é forte. Principalmente se soubermos escolher o produto. Alguns produtos absolutamente, apesar de talvez interessante, não seriam recomendados. Mas esse então a gente evita, né? Por exemplo, vamos usar paraquat, por exemplo, né? Mas existem outras alternativas. E o fato de você poder fazer aplicação localizada, usando, por exemplo, aqueles equipamentos que eu mostrei aí, eu acho que são equipamentos razoáveis. Eu acho que pode haver opinião ao contrário, mas eu acho que os órgãos, as agências ambientais não são tão insensíveis, né? Eu acho que elas poderiam... Tá, só mais uma. Aí eu já passo. É sobre... Desculpa. Não. Sim. No nosso aeroporto, no caso, a gente tem mais de 8 espécies de gramas, né? Como é que a gente faria o controle? Porque é uma junto com a outra, é muito difícil você... Né? Você tem uma região que você vê várias manchas com cores diferentes se entrelaçando, parece uma arte. E é muito complicado fazer uma troca completa. A gente trocou aí mais de uma lateral inteira de uma pista, né? Foi uma troca muito cara. E fica inviável fazer esse processo com todo o aeroporto. Eu queria saber qual era a recomendação profissional nesse caso. Olha, o que eu faria é eleger prioridades. Primeira coisa seria identificar as áreas mais críticas do ponto de vista operacional. Por exemplo, cabeceira de pista, certo? Então, concentrar nessas áreas e nessas áreas escolher as espécies que são mais diferentes uma das outras, seja por porte, seja por qualquer hábito fenológico, seja, por exemplo, época de florescimento, e concentrar assim e decidir com qual delas você vai querer ficar, certo? Porque você vai querer ficar com alguma, certo? Mas tem alguma que você acha que certamente, se for embora, não vai fazer falta. E daí concentrar nessas áreas. Então, ou seja, seria por etapa, realmente. Essa seria a minha sugestão. Rosana Infraero, mesmo a colega que falou sobre grama sintética, mesmo que nós fôssemos desconsiderar cada um daqueles ali e só ficássemos com interação de fauna, quero fica em grama sintética, tá? Então não é simplesmente fica. Então não é simplesmente desconsiderar uma grama natural e pôr a sintética que você vai ter todos os problemas de fauna resolvidos. E isso desconsiderando todo aquele serviço ali ecológico, né? É só isso. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Ana, eu sou da Infraero, Recife. E a gente tem uma vivência com essas questões, né, de controle da vegetação. E uma coisa que sempre pesa para a gente é a Anvisa não permite o uso de produto de uso agrícola em área de aeroporto. A gente vive procurando produtos, né? A gente tem muitas restrições, até porque a gente não tem
produto de uso não agrícola. Existe um herbicida de uso não agrícola que pode ser usado em aeroporto. E fora esses, ela não permite. Ela tem uma orientação, não, tem uma determinação que proíbe desde 2010 que a gente utilize produto de uso agrícola. Então, para a gente usar herbicida, para a gente usar inseticida, a gente tem que ter também esse tratamento com um órgão como a Anvisa para ter um produto específico para a área de aeroporto. A gente tem produtos específicos para controle de insetos e controle de vegetação, para uso, por exemplo, em abaixo de linhas de transmissão e também em áreas de ferrovias, mas a gente não tem nada para aeroporto. Então, isso aí também é uma coisa que a gente precisa, né? Ter esse produto específico, porque a gente não tem produção, como o senhor mesmo disse, a gente tem a grama lá com uma função, não tem a produção, não quer ela como produção primária. Exato. Olha, a mim me parece, eu não sei se eu posso estar enganado, mas eu acho que talvez o CENIPA pudesse fazer um trabalho, chegar junto nisso aí. Porque, veja, se pode em ferrovia, se pode em rodovia, linha de transmissão, por que não aeroporto? Qualquer, eu sinceramente não vejo por quê. E mesmo eu acho que, eu acho que há argumento suficiente para convencer. Eu acredito que isso daí teria que partir de CENIPA e ANAC, eu diria que até mais ANAC, porque é o regulador, né? Então, e o IBAMA, eu acho que a gente tem que conversar, é a tal daquela comissão nacional que a gente citou que estaria dentro do decreto que não foi aprovado até hoje. Boa tarde, eu me chamo Pedro, sou biólogo também. Parabéns pela apresentação. E eu queria só saber que o senhor falou sobre... Foi feito em Viracopos. Você tem algum resultado positivo, negativo? Sim, veja, nós temos dados. Foi um trabalho muito interessante. Aliás, o Tiago está aqui, Tiago Aranha. Ele nos acompanhou durante toda a etapa do trabalho lá. Nós aprendemos junto bastante. Mas eu vou falar para você, eu fiz a opção de não mostrar os dados aqui, porque, como eu falei, esse é um dado de interesse local praticamente, ou seja, eu corri o risco de apresentar aqui e sugerir que a grama tal foi melhor e passar a impressão de que isso ia servir para um grande número de outras situações. E como eu falei, a adaptação é específica, nós não podemos extrapolar isso de nenhum. Eu posso tentar para vocês algo que nós aprendemos lá. Nós observamos que uma das gramas que nós testamos lá, ela foi eliminada, apesar de outras características de interesse, ela teve que ser eliminada porque ela era preferida por 9 entre 10 lebres que viviam na região. Elas gostaram daquela. Então vocês imaginem, né? A gente estaria traindo o problema. Ok? Muito bem? Muito obrigado.